Olá galera, este é mais um vídeo do meu canal, complementando os conceitos contidos no meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje trataremos do tema Deuses? Muitos acreditam que os textos sagrados das inúmeras culturas existentes pelo mundo relatam não os atos de um único ser divino, mas sim de uma miríade de seres divinos, ou mesmo que estes seres não seriam divinos, e que os textos bíblicos também não fugiriam a esta situação, podendo ser comparados às mitologias como a grega e os seus deuses olimpianos. Será realmente que encontraremos referências a esta congregação de seres divinos engendrando ações contra e a favor dos seres humanos? Estes relatos estariam relacionados a deuses e seus ajudantes celestes, os anjos, os arcanjos, os principados e as potestades divinas? Há outra forma de seres metafísicos, ou eles estariam relacionados a seres extraterrestres? No texto original hebraico é dito em Gênesis 1, versículo 1: No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim significa deuses. Esta é a forma do plural de Deus em hebraico, que no singular é El. No entanto, o verbo criar, bará, está no singular. Seu plural seria bareu, e isso não ocorre. Seria este um erro de concordância do texto original? De forma alguma. A questão é resolvida quando se entende que os judeus acreditam que o mundo foi criado não por Deus, mas por suas emanações, ou seja, por manifestações do divino. A Midrash, interpretações e comentários sobre a Torá escrita e a Torá oral, afirma que Deus criou o cosmos, utilizando-se de 10 aspectos de si mesmo, chamados de Sefirot. Para a Cabala, Ein Sof seria o verdadeiro Deus por trás de toda a criação. Ein Sof seria um Deus acima do Deus judaico Elohim, Javé. Para promover a criação de tudo, Ein Sof extrairia uma parte de si mesmo para criar o espaço que a criação haveria de ocupar. Esse espaço negro é denominado Tzim Tzum. Feito isso, as Sefirot, manifestações ou deuses originados do Deus maior, ajudariam na criação do universo. Então, Elohim seria a representação unificada destas 10 Sefirot, que criaria o universo citado na Bíblia como feito unicamente por ele. Para o gnosticismo existem dois deuses, um bom e outro mau. E o mundo teria sido criado pelo Deus mau, ou seja, pelas 10 emanações do Deus bom. Um Deus menor que se chama Demiurgo. Esse Demiurgo seria o mesmo Elohim bíblico, aquele ser que seria a representação de outras 10 formas de divindades, Sefirot, que receberia o termo maquiagem de emanações. Entenderam? Já na lenda de Irã, uma lenda cainita que influenciou bastantes místicos cabalistas maçônicos, nos fala sobre um tal de Irã Abif, um israelita da tribo de Naftali, exímio fundidor de obras de bronze, de acordo com os livros bíblicos de Reis, capítulo 13, e de Crônicas. Irã teria sido o construtor do Templo de Salomão. Nesta lenda, é dito que Irã despertou a inveja de 3 israelitas, que os sabotaram na construção do templo, e que por isso ele foi expulso para o deserto. Lá, ele tem uma visão que é narrada da seguinte forma: refugiando-se no deserto, foi tomado por uma visão. Um gigantesco homem barbado surgiu à sua frente. Disse ser o espírito de todos os que trabalham e sofrem nas mãos dos poderosos. Convidou-o a segui-lo. Irã acompanhou o misterioso personagem, que o conduziu às entranhas da terra, até o lugar onde habitava Enoque, pai de todos os homens de ciência, que no Egito se chamava Hermes. Foi então que Irã descobriu os segredos com os quais foi construída a cultura da humanidade. Enoque, ou Hermes, ensinou-lhe todos os segredos da arte de construir. Apresentou-lhe também Maviel, o carpinteiro, que ensinou a humanidade a trabalhar a madeira. Matusael, que criou a arte da escrita. Jabel, que criou a arte da tecelagem. Jubal, que inventou a música e os instrumentos musicais. E Tubal-Caim, aquele que ensinou aos homens a arte de curtir peles,
a tecer a lã, a arte de fundir e transformar os metais, e foi pai daqueles que trabalham e forjam e controlam o fogo. Nesta lenda, há também um relato de como o universo foi criado. 2 deuses criaram o universo, disse Enoque: Adonai, senhor da matéria, e Iblis, senhor do espírito. Adonai criou o homem a partir do barro, da terra, e Iblis insuflou-lhe no peito o espírito. O homem, que era belo e inteligente como um deus, despertou em Lilith, deusa irmã de Iblis, uma intensa paixão. Esta, em consequência, tornou-se amante do homem, Adão. Os deuses haviam feito uma companheira para Adão, tirada da sua costela, chamada Eva. Por vingança, pelo fato de Adão ter amaziado com a sua irmã Lilith, Iblis seduziu Eva e gerou-lhe um filho, que foi Caim. Ao saber que Caim era filho ilegítimo de Eva com Iblis, Adão a expulsou. Caim separou-se de sua família celeste e deu início à família terrestre. Abel, o outro filho de Adão com Eva, manteve-se fiel às origens, razão pela qual o conflito instalou-se na terra. Foi assim que ocorreu a separação entre as estruturas do céu e da terra, evocadas pela tradição egípcia, e a expulsão do homem do paraíso terrestre, referido na Bíblia. Irã foi então apresentado a Caim, que fez amargas queixas contra os deuses, especialmente Adonai. Reivindicou para si a origem da ciência e do conhecimento, e disse ser essa a razão pela qual Adonai recusou seus sacrifícios, aceitando, no entanto, os de Abel. Adonai, diz Caim, detesta a ciência e o conhecimento, porque eles tornam o homem insubmisso ao seu poder. Como os homens cresceram e multiplicaram-se sobre a terra, Adonai, ciumento e temeroso que os homens escapassem do seu controle, resolveu destruí-los, mandando que as águas cobrissem a terra e afogassem todos os seus habitantes. Mas Noé, instruído por Maviel, o carpinteiro, frustrou os planos de Adonai, construindo uma arca, e salvou a si e a sua família, dando continuidade à família terrestre. Na cultura islâmica, Lúcifer é o arquidiabo que lidera todos os diabos, personificado no ser Saitã, e foi expulso do céu por se recusar a prostrar-se diante de Adão. Lúcifer é também conhecido pelos islâmicos como Iblis. Para a cultura cainita, Javé, Adonai, não é Deus, mas tão somente uma de suas emanações. Ele seria o Deus das coisas físicas, matéria, e a serpente do jardim do Éden, narrado em Gênesis, seria Iblis, Lúcifer, o mesmo Satanael dos textos cabalísticos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é dito: E disse: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para os católicos, esta é a representação da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um mistério divino onde os três são um e o um é três, todos independentes e unificados ao mesmo tempo. Um mistério complexo e belíssimo. Mas, realmente um texto judaico revelaria essa concepção católica? Improvável. Noutros textos também se prefigura a existência de vários seres divinos, como em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Deus de Israel, citado em Gênesis, atribui a situação do conhecer o bem e o mal como uma condição para igualar seres mortais a seres pretensamente divinos. Será realmente que isto faz sentido, ou estamos a fazer a correlação indevida? Nós estaríamos em pé de igualdade com tais seres exatamente porque eles não são divinos, mas tão somente seres extremamente evoluídos, conhecedores do bem e do mal, ou seja, de intelecto bastante avançado, mas seres físicos e mortais? A frase coma e viva eternamente estaria relacionada a algo que não os deixariam eternos, mas prolongariam seus dias de existência de forma absurdamente elevada. Os novos seres que surgiriam de Adão se aproximariam da idade de existência em 1000 anos, o que para os padrões de hoje em dia seria como viver eternamente. Adão viveu 930, Enoque 365, Matusalém 969, Lameque 777 e Noé 950 anos.
Muitos até poderiam ter vivido muito mais que 1000 anos, já que Matusalém, que tem a idade mais avançada das citadas na Bíblia, não é posto como o ser humano que viveu mais tempo sobre a terra, como muitos erroneamente acreditam. Seu tempo de vida, em comparação aos outros citados nos textos bíblicos, é que foi o mais avançado. Em Gênesis capítulo 11, versículo de 5 a 8, é dito: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos-los ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Quem são esses seres que descem de algum lugar para modificar de forma estupenda a linguagem de um grupo de pessoas, com o intuito de impedi-los de construir uma grande torre que alcançasse os céus? Como entender que Deus, um ser metafísico, estivesse na presença de vários outros seres semelhantes e tivesse que se deslocar de uma região para outra para efetuar seus projetos em seres humanos, meros mortais? Os textos bíblicos nos falam que Abraão recebeu a visita de 3 seres divinos, Deus e 2 anjos, e que estes seres participam junto a ele de um banquete, se fartando com boa comida e bebida. Deus diz a Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo de 20 a 21. Portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Esta é uma situação de completa incerteza sobre o que ocorria nas cidades citadas. Onde estaria, neste caso, a condição de onisciência do ser divino? Depois, os 2 anjos que o acompanhavam vão à cidade de Sodoma para alertar o servo Ló da destruição dessa cidade. No entanto, eles rejeitam de início o pedido de Ló de irem à sua casa e preferem dormir na praça. Depois, moradores homossexuais desejam ter relações com estes seres e eles se protegem desta agressão com uma luz de forte brilho. Mas como um ataque a seres espirituais realizados por simples mortais poderia surtir efeito? Diante de tudo isso, é perceptível que atribuir a estes seres alguma forma de divindade é algo muito difícil, e que Deus, como o concebemos, estaria muito longe dessas narrativas que de vez em quando, nas manifestações culturais e religiosas por todo o mundo, revelam as ações de grupos de seres interferindo nos feitos humanos ao longo da sua história. Estes seres em nada se assemelham a seres divinos, mas em muitos se mostram como seres de estupenda capacidade evolutiva e que seus feitos maravilhosos são sempre confundidos com poder sobrenatural ou divino. É isso aí, pessoal. Até mais.